Olá, esse é o SOPcast, podcast sobre a Síndrome do Ovário Policístico, um produto educacional elaborado para o mestrado profissional em ensino em Ciências da Saúde e Meio Ambiente do Unifoa. Eu sou Isis Dutra, sou nutricionista e aluna do mestrado e estou aqui com a ginecologista e obstetra Cristina. Olá, sou a Cristina, ginecologista e obstetra. Atualmente atuo em Volta Redonda. Também sou aluna do mestrado da Unifoa. Vim aqui compartilhar um pouquinho de informação, tirar algumas dúvidas, desmistificar um pouquinho sobre a SOP, a Síndrome do Ovário Policístico, a convite da Isis. Muito obrigada por ter vindo e ajudar nesse trabalho. Muitas pessoas não sabem muito bem o que é a SOP, a gente tem que explicar o que é a síndrome do ovário policístico, então muitas vezes as pessoas saem do consultório com essa dúvida, vão fazer um exame, fazem um ultrassom e não sabem, então eu passei por isso, porque eu tenho a SOP e passei por isso quando tive diagnóstico, o médico não me explicou muito bem, eu saí toda confusa, aí você vai para a internet pesquisar. Então, eu tive essa ideia de criar esse podcast para poder ajudar as pessoas, mulheres que têm esse diagnóstico e ficam perdidas, não sabem o que fazer, qual a gravidade, qual o tratamento correto, se realmente é SOP ou não, porque muitas vezes pode duvidar, né? Explica pra gente o que é a SOP. Bem, a SOP é a Síndrome do Ovário Policístico. Eu gostaria até de começar falando que esse nome, ele gera realmente muita confusão. Essa nomenclatura, não só para as pacientes, assim como para alguns colegas médicos, inclusive especialistas na área de ginecologia. Porque a SOP, apesar do nome citar os ovários, né, os ovários policísticos, na verdade, não é a causa da doença. Ele é apenas, né, os dois ovários, eles são apenas mais um órgão acometido pela SOP em si, pela síndrome em si. A síndrome, a SOP, ela poderia ser chamada, inclusive, porque não deixa de ser uma síndrome endócrino-metabólica reprodutiva. Porque o que é síndrome? Síndrome, na verdade, é um conjunto de sintomas, sinais e sintomas de diversos sistemas no nosso organismo. E assim é a SOP, conhecida como SOP, porque ela envolve a parte reprodutiva da mulher, ela tem consequências sobre a parte reprodutiva, assim como tem sobre o metabolismo, sobre a parte endócrina, porque envolve muitas alterações hormonais, e então, por isso, síndrome. Mas coitado dos ovários, né? Eles levam o nome, então eles levam a culpa, mas na verdade ele é só mais um dos órgãos acometido. E quais seriam esses órgãos, assim? Você falou órgãos, seria também o útero? Sistemas, né, na verdade. Porque, como eu falei, a gente tem a parte metabólica, a gente tem a parte endócrina e a gente tem a parte reprodutiva. Na parte reprodutiva, a gente consegue visualizar os ovários como comprometimento, mas ele envolve os hormônios ovarianos, os hormônios sexuais, os hormônios, o aumento dos hormônios androgênicos, como a testosterona, que são os hormônios que dão caracteres sexuais masculinos. Então, às vezes, a paciente vai apresentar algumas alterações físicas, né, alguns sinais desse aumento, por exemplo, pele oleosa, acne, pelos mais grossos, mais espessos, né, em maior quantidade, em áreas que é mais comum a gente vê no homem. Por exemplo, no rosto, como se fosse em barba, na região do buço, parece que tem um bigode, perto do umbigo. Então, a gente nota alguns sinais que levam a crer o aumento dos hormônios que a gente fala, né? Comumente conhecido como hormônios masculinos, mas na verdade eles dão os caracteres masculinizados. E no dia a dia, a mulher pode perceber ou notar que tipo de coisa, assim, além da pele? Ela pode notar também alguma coisa na menstruação?
Sim, sim. Na verdade, no consultório, a procura maior é justamente por conta da alteração da menstruação, do ciclo menstrual. Essas mulheres, na maioria das vezes, apresentam ciclos mais longos, elas ficam longos períodos sem menstruar, e aí a gente, em alguns casos, considera a amenorreia, que é a ausência da menstruação, né? A amenorreia secundária nesse caso. E às vezes, quando menstruam uma quantidade mais volumosa, ficam com mais dor, sentem mais dor por conta da quantidade. Então, a maioria das pacientes nos procuram por isso, por um ciclo irregular. Isso é o que mais incomoda. E as características masculinizantes também levam a paciente ao consultório. E a questão do excesso de peso está envolvida também na SOP? Você vê no consultório uma procura ou isso não é tão frequente lá? Na verdade, elas não nos buscam com essa queixa, mas a maioria delas apresentam um sobrepeso, apresentam um aumento da gordura na região abdominal. E aí a gente vai somando, né? As características, as informações, importante sempre uma boa anamnese, uma boa coleta de informações da história da paciente e a observação. Então, quando a gente soma alguns sinais, alguns sintomas, a gente já fica com um alerta, né? Uma luz acesa da possibilidade da paciente ter a síndrome. Porque não é uma coisa só, né? São vários sinais, né? Às vezes a pessoa tem uma coisa só e já pode achar que tem, mas não é uma coisa só, né? Não São é uma várias coisa só. coisas. Então, é muito comum a paciente chegar no consultório já com uma ultrassom que apresenta vários cistos no ovário, um ovário aumentado de tamanho, e aí ela mesma já imagina que ela tenha a SOP. Ou algum colega médico pode ter direcionado ela para um ginecologista também acreditando que seja a doença, que seja a síndrome. E isso nem sempre é verdadeiro, porque a SOP em si, a gente tem, são três critérios que a gente pode encontrar, né, que a gente pode classificar como SOP, de 3 características. Se a paciente apresentar 2 delas, a gente já pode classificar ela como SOP, como tendo a doença. Porém, o ovário em si nem sempre está presente. Ele pode estar, né, o ovário microcístico com vários cistos podem estar presente ou não. Pode ter também os cistos no ovário e não ter mais nenhum sintoma, né? A pessoa pode ter a pele normal, não ter queda de cabelo, não ter barba. Pode ser que o cisto não interfira em outros para sintomas. o diagnóstico, nós temos esses 3, né, critérios que a gente vai usar. A amenorreia é o ciclo, uma alteração do ciclo menstrual. São ciclos irregulares, geralmente ciclos longos. Né, vou falar dos 3. Ou os caracteres masculinos, né, que são o aumento dos hormônios androgênicos, e aí a gente pode estar ou visualmente observando isso, ou mesmo através dos exames laboratoriais, que aí a gente vai solicitar esses hormônios para ver se eles estão dentro dos valores adequados ou não. E a terceira dela é a imagem, é a ultrassom com imagem de vários cistos dentro do ovário. Mas também tem um tamanho que a gente classifica, o tamanho do ovário, o número de cistos, o tamanho desses cistos. Então, a paciente, tendo 2 desses, ela pode ser classificada como SOP. Apenas um, não. Então, uma paciente que só tem a imagem, mas não tem nenhum dos outros 2, a gente não classifica. E a questão da dificuldade para engravidar? Porque quando eu fui diagnosticada, o médico falou para mim, olha, no futuro você pode ter dificuldade para engravidar e precisar fazer um tratamento. Como funciona isso? O que acontece? Quando a gente fala da fertilidade da paciente que tem SOP, não é que ela não possa engravidar ou que ela não ovule. A grande questão é que essa paciente ovula em quantidade menor. Quando a gente fala da fertilidade dessa paciente, a gente pensa nesse ciclo, né? Como eu falei antes, a paciente tem ciclos longos. O ciclo menstrual nada mais é do que como se fosse tudo muito orquestrado. Aumento dos hormônios, aí alguns deles caem, outros sobem. E aí com isso acontece a ovulação. Então a primeira fase do ciclo menstrual, a gente tem um aumento do hormônio estrogênio. Logo, quando ele chega uma quantidade de pico, a gente consegue ter o aumento de um outro hormônio que é responsável pela liberação do óvulo, então pela ovulação. Com a ovulação, a gente tem o aumento da progesterona e esses hormônios iniciais já estão em queda.
A paciente que não engravida após essa ovulação, ela tem uma descamação do endométrio. Quem é responsável por esse espessamento é o estrogênio, da primeira fase do ciclo. E aí, esse endométrio, que é como se fosse o que a gente chama de um ninho, né? Um local apropriado, preparado para receber o óvulo, ele descama e a paciente menstrua. Quando a paciente não ovula, ela não tem essa descamação do endométrio. Então, vários ciclos dela, ela tem um estímulo do estrogênio, espessa o endométrio, mas não ocorre ovulação. Então, a gente não tem a progesterona funcionando. E aí, com isso, a gente não tem a descamação do útero e não tem também, né, a ovulação. Quando isso acontece por vários meses, a paciente fica sem sangrar. Ela fica sem ovular e sem sangrar. Mas, em algum momento, esse ciclo pode funcionar e ela ovular. Então, ela ovula, mas ela vai ovular ao invés de todos os meses ou com um ciclo regular entre 24 e 37 dias, ela vai ter ciclos longos. Ela ovula menos do que uma paciente que não tem a SOP e que ovula regularmente. Então, a chance dela ovular e dela engravidar é menor do que a maioria das mulheres, né? Que não tem nenhuma outra condição interferindo na ovulação. E o tratamento? Como é que faz quando você recebe esse diagnóstico? O tratamento, ele consiste na gente pensar na síndrome, né? Se a gente pensar que tem vários fatores que envolvem a SOP, a gente precisa tratar todos esses fatores. Então, é multifatorial em tratamento multidisciplinar. Há alguns anos, né, acreditava-se que o anticoncepcional era um tratamento. E até hoje a gente encontra pacientes usando o anticoncepcional e achando que está tratando a SOP. Mas isso não é uma verdade. O anticoncepcional, na verdade, ele auxilia nos sintomas que a gente falou anteriormente, a controlar esses sintomas. Alguns anticoncepcionais, eles têm como ação diminuir os hormônios androgênicos. Então, a pele oleosa diminui, controla melhor, a acne também, o cabelo oleoso também melhora, a queda de cabelo. Então, a paciente acredita que está tratando a doença, mas, na verdade, ela está tratando os sintomas, alguns sintomas. Né? O mais importante da gente conhecer e da gente sempre divulgar e orientar as pacientes, e é até importante essa sua ideia do podcast, desse produto educacional, é a gente falar da importância que existe no controle de peso, no controle alimentar, na atividade física. Acho que até a gente falou pouco da resistência à insulina, que está muito presente na paciente que tem SOP, né? Ela tem uma dificuldade do hormônio da insulina fazer sua função. A paciente fica com o que a gente chama de resistência à insulina. Quando a gente faz atividade física, controla a alimentação, a gente consegue sensibilizar melhor esses receptores e a insulina conseguir trabalhar da forma que deveria. Então, a gente consegue grande parte do controle da doença quando a gente faz atividade física e controla a alimentação. Então, muito importante procurar profissionais da educação física, profissional dentro da área da nutrição, para poder dar esse direcionamento. E a SOP tem cura? Tem como se livrar da SOP para sempre? Não tem, tomar alguma coisa e acabar com ela? Não, nós ainda não temos a cura da SOP, mas a gente tem um controle adequado da doença. Então, como a gente vem falando, né? Controle da alimentação, escolher bem os alimentos, né? Dar prioridade para os alimentos naturais. E aí você tem mais propriedade para falar sobre, né? Sobre isso, procurar um profissional nutricionista para poder fazer as orientações, atividade física, controlar os sintomas. Se for necessário o uso do anticoncepcional, usar o anticoncepcional. Atrelado a isso, a gente tem tratamentos estéticos, medicações para ajudar na queda de cabelo, no controle da pele. Então, a gente tem várias formas de trabalhar os sinais e os sintomas, mas ainda não temos a cura. E o que causa SOP?
Também não temos resposta para isso. A gente sabe que a causa não é o ovário, isso a gente já tem bem definido. O ovário, ele também está sofrendo sob o efeito dessa alteração metabólica, dessa alteração hormonal, da alteração da resistência da insulina. Então, ele é só mais uma consequência da doença. E você falou bem sobre a resistência à insulina e, de fato, a alimentação influencia muito. E é um ponto que muitos médicos não citam, não falam, e as mulheres não têm noção disso, que a alimentação é muito importante, atividade física também. E como nutricionista, eu sempre estou alertando, também já recebi pacientes com SOP que foram procurar para controlar, e assim, sempre alerto sobre a questão do consumo de carboidratos, que tem que ser controlado. E quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de farinha branca, principalmente a farinha de trigo, né? Também farinha de arroz, farinha de milho. Não é só o pão, né? Mas também bolo, broa, biscoitos, macarrão, o próprio arroz, o arroz principalmente o branco, que tem um índice glicêmico mais alto, além de algumas frutas mais doces, e também a batata, a aipim, os tubérculos no geral. Por isso é bom buscar um nutricionista para montar uma dieta, te falar qual alimento que você deve consumir, qual a frequência, qual a quantidade. Não é simplesmente vou cortar tudo e acabar, né, não conseguindo seguir, ou passando mal, ou tendo alguma deficiência nutricional. É importante buscar, porque esses alimentos que eu citei têm que ser consumidos em uma quantidade controlada, não pode ser de qualquer forma. Então é importante ter um acompanhamento profissional. Não pode comer muito doce, farinha branca, industrializados, tem que priorizar alimentos naturais, e ricos em fibras, ricos em proteína. Então, na hora de montar um prato, o ideal é escolher alimentos integrais, dar prioridade à salada, metade do prato ser principalmente salada, verduras e legumes, e também consumir bastante proteína para garantir uma maior saciedade e para reduzir a carga glicêmica da refeição. Que quando a gente fala de carga glicêmica, índice glicêmico, o que é isso? É quando o alimento é muito fácil de ser digerido e rico em carboidrato, ele eleva a nossa glicose no sangue muito rápido. Então, o açúcar do sangue dispara. E para isso, a insulina tem que ser produzida e trabalhar muito bem. E quando a gente come alimentos ricos em fibra e que sejam de baixo índice glicêmico, essa absorção é mais lenta e esse pico não vai acontecer, vai subir gradualmente. Uma coisa importante é que todas essas modificações, elas têm que ser feitas em conjunto, né? E a gente precisa sempre individualizar. Cada paciente, ela tem que ser avaliada de forma individualizada por todos os profissionais. Não adianta eu pegar uma receita médica, né? E querer usar a mesma receita, as mesmas orientações para todos os pacientes. Assim como vocês, né, da área da nutrição, é importante individualizar. Para cada paciente avaliar qual é a necessidade, quais serão as intervenções para aquela paciente. Então, a internet ela é ótima porque ela traz muita informação, mas a gente não pode deixar de individualizar, né? Nem tudo que serve para uma paciente vai servir para outra. Com certeza. E acho que é importante a gente falar também quais são as consequências, né, de você não tratar a SOP no longo prazo. Se você não fizer a dieta, não fizer atividade física, o que pode acontecer? Como eu falei no início, a maioria das pacientes nos procuram pensando na irregularidade do ciclo e nos sintomas do hormônio, né, do aumento dos hormônios androgênicos. Mas, na verdade, como envolve outros fatores, a gente está sempre em alerta, não só por essa questão, né? Não só pela questão estética ou reprodutiva, mas também pela síndrome metabólica em si, que aí isso aumenta o risco de esteatose hepática, aumenta o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco da diabetes, a própria diabetes, né? Quando a gente atua multifatorialmente, a gente consegue diminuir todos esses riscos.
E por isso que é tão importante ter um cuidado multidisciplinar, né? Buscar um profissional de educação física, um nutricionista, aí entra ginecologista, dependendo do caso, até um endócrino. Endócrino. Então é muito importante buscar essa equipe. Tem casos também que até o psicólogo é necessário, pois muitas mulheres podem vir a ter depressão, ansiedade por conta do diagnóstico ou por conta de ter esses sintomas, né? Há muita acne, muito excesso de pelo, queda de cabelo, pode afetar a autoestima. Então, pode influenciar na autoestima da mulher e ela precisar de um tratamento psicológico. Às vezes a paciente chega, já passou por outros médicos, por outros profissionais e ainda não tinha o diagnóstico. Então ela geralmente vem, né, já assim bem chateada porque não melhora os sintomas, ou então por conta da fertilidade. Às vezes ela vem na tentativa de gestar e não sabe o que está acontecendo. Então existe mesmo todo um fator emocional envolvido. E a gente sabe também, né, o quanto que quando a gente não está bem psicologicamente, a gente tem como fuga a alimentação, né, na maioria das vezes. Então, isso piora o diagnóstico, isso piora os riscos, né? Então, realmente envolve todos esses profissionais que você citou. Por isso é importante se alimentar bem, né? Buscar alimentos naturais. Tem vários alimentos que podem auxiliar nesse processo, ricos em fibra, como aveia, psyllium, e também alimentos que têm gorduras boas, como o abacate, azeite de oliva, castanhas. Então, é importante adicionar esses alimentos à alimentação, se ainda não tiver. É importante também a pessoa consumir uma quantidade legal de proteína no café da manhã, no lanche da tarde, para poder reduzir essa carga glicêmica da refeição. Importante buscar um nutricionista para poder falar qual a quantidade ideal que deve consumir, para também conseguir fazer a perda de peso, caso necessário, controlar a glicose se estiver alterada. Tudo isso é importante para ter um tratamento bem feito, né? É isso, assim, eu imagino que, assim como você, né, eu também imagino, espero que esse nosso episódio chegue a muitas mulheres, que quem tem a dúvida ou quem já tem o diagnóstico consiga buscar vários profissionais e de preferência profissionais que também tenham um conhecimento, né, sobre o que realmente é a SOP, para poder ter esse direcionamento. Porque às vezes a gente fica só na internet ou vai só num médico, não vai no nutricionista, acha que já pegou na internet uma dieta ali, vai seguir e vai funcionar. E na verdade não, né? A gente está aqui justamente para isso, para trazer o máximo de informação mais atualizada para todas as pacientes que consigam buscar o atendimento. Então, tá na dúvida, não sei se eu tenho, eu fiz um exame, eu tive o diagnóstico há 5 anos atrás, eu quero ter certeza se eu tenho, procura o atendimento, procura um ginecologista endócrino ou o próprio endocrinologista, é importante, né? Aí, tendo o diagnóstico, procurem bons profissionais nutricionistas, psicólogos, educador físico, né? Façam uma avaliação individualizada, que vai ter uma boa resposta. Quando você buscar um profissional, por exemplo, um nutricionista, informa também que você tem a SOP e gostaria de tratar, para que ele possa fazer um atendimento especializado naquilo, para tratar essa doença, para não fazer uma dieta sem levar em conta esses fatores de risco, né, da resistência à insulina, da glicemia que pode ser alterada, a tendência a ter um colesterol mais elevado, ou ter uma pressão alta, para ele olhar com carinho para esse lado também, não olhar só a questão do excesso de peso. Uhum. Você falou sobre isso, né? Sobre as pacientes não deixarem de falar que tem. Me lembrei de uma situação também importante, né? Para fazer um alerta. E aí tem uma regulação, tem a ovulação, a paciente engravida, e não é incomum a paciente que, eu tive diagnóstico de SOP e não posso engravidar. Passa menos de um ano, ela engravida. E o médico me enganou. Não é, porque a paciente com SOP ovula. Ela só não vai ovular na mesma frequência de outra paciente, mas ela ovula. E aí, quando ela engravida, existem alguns fatores de risco para essa gestação, por conta da SOP. Né? Então, não deixar de falar também durante o pré-natal
que teve um diagnóstico, falar se o ciclo era regular ou não, porque, como falado anteriormente, a gente tem uma deficiência de progesterona na SOP. E essa deficiência durante a gestação causa alguns riscos. Risco até de abortamento no início da gestação, o risco da hipertensão arterial por conta da síndrome metabólica, da diabetes por conta da resistência à insulina. Então, é importante nas pacientes que desejam engravidar e nas que engravidam, falar sobre a SOP. A questão da fertilidade na mulher, ela é alterada, né? Ela tem uma chance menor enquanto ela está com esse ciclo desregulado, com esses ciclos longos. A partir do momento que ela consegue adequar o peso, né? Fazer tudo isso que nós estamos orientando, às vezes até com medicação mesmo, né? Associada, porque a medicação também, ela vem para trazer benefícios, né? Então, individualmente, a gente vai ver se tem a necessidade ou não. A partir do momento que a gente consegue organizar melhor a parte hormonal, diminuir peso, por exemplo, a gente consegue ver o ciclo regulando. E aí, com isso, ela ovula normalmente. Então, isso é um bom fator, né? Hoje, todas as vezes que a gente vai em congresso e a gente estuda sobre a fertilização, né? Ou fertilidade da mulher e do homem, entra para os dois a importância da atividade física e controle alimentar. Porque a gente vê melhora mesmo nos resultados. Isso é indiscutível hoje. É importante você falar sobre isso, porque eu mesmo já tive algumas colegas e amigas que falaram que foram diagnosticadas com SOP e o médico disse que elas não conseguiriam engravidar sem tratamento. Então, suspenderam o anticoncepcional, suspenderam toda a proteção e acabaram engravidando. E aí pensaram ou que o diagnóstico estava errado ou que foram curadas. Então, é importante frisar também que se não tiver interesse em engravidar, utilizar métodos contraceptivos, né? Isso, exatamente. Principalmente pacientes que estão fazendo redução do peso, por exemplo, né? Atividade física, alimentação, volta a ciclar e o risco de gestar é maior. Então, tem que ficar atenta, se não for do desejo, usar outros métodos contraceptivos, né? Hoje a gente tem uma variedade muito grande. Também buscar um ginecologista para ver qual é o melhor método para cada uma, né? De forma individualizada, ver os riscos para cada uma. E se a paciente tem o desejo de engravidar, também pensar sobre tudo isso. Inclusive sobre o uso, às vezes, do anticoncepcional durante um período menor, antes de tentar engravidar. Atrelado a tudo que nós já falamos, que é de suma importância. E a alimentação ajuda muito nesse processo, né? Às vezes a pessoa emagrece, às vezes a dieta que ela faz nem é para controlar a SOP, às vezes ela está incomodada com o excesso de peso ali, começa a fazer uma dieta e de repente volta a ovular. Aí estranha, poxa, estava 1 ano sem menstruar, 2 anos sem menstruar e do nada apareceu. Isso pode acontecer. Pode, a gente vê muito isso, por exemplo, em pacientes que fazem cirurgia bariátrica, né? Porque elas muitas das vezes não usam métodos contraceptivos, nunca engravidaram, aí falam, mas eu já não uso nenhum método há 6 anos, nunca engravidei. E aí ela faz a cirurgia, começa a controlar o peso, né? Diminuir gordura, diminuir os hormônios androgênicos, e aí engravidam com muita facilidade. Então, a alimentação, atividade física, perda de peso, tem uma influência importante sobre a fertilidade. Além da alimentação, também tem vários suplementos que a mulher pode estar utilizando, né? Alguma deficiência que ela pode vir a ter, que ela pode estar suplementando, alguns fitoterápicos. A gente tem o exemplo do minoxidil, colinato de cromo, ômega 3. Também temos vários chás que muitas mulheres usam, além de comprimidos também, que podem auxiliar, como hortelã, erva doce, cúrcuma, canela. E também extrato de espinafre, tem muitos estudos mostrando que ele auxilia. Inclusive, estou fazendo uma revisão na minha dissertação sobre isso. Eu estou falando sobre como a alimentação pode ajudar. E lá existem vários estudos que foram conduzidos com mulheres que suplementaram com extrato de espinafre, com cúrcuma, berberina, arcabose, vários suplementos que ajudaram a melhorar algum sintoma, melhorar a resistência à insulina, principalmente. Então, é bom procurar um profissional para poder passar qual suplemento que se enquadra nesse caso, né, além da medicação. É importante que você falou a respeito de você estar estudando sobre isso, né? Porque a suplementação hoje em dia virou moda. Então, existem muitas possibilidades no mercado
E muita divulgação sobre suplementos, benefícios, sempre os benefícios, e é importante isso, estudar, ver qual realmente ele está indicado, qual tem evidência científica, qual a gente tem bons resultados, e não, né? Então, assim, não cair nessa... Com certeza, buscar um profissional para poder te passar Isso. qual a dosagem correta, o horário Isso. correto. O que realmente funciona, o que não funciona. Porque pode, muitas vezes, gastar muito dinheiro com coisas que nem vão funcionar. Porque hoje em dia também, se você colocar na internet, vai aparecer vários tratamentos, várias coisas e coisas que infelizmente não tem comprovação científica, né? Isso mesmo. E tem que ter esse cuidado, né? Então a gente encerra assim esse episódio. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por me ajudar nesse processo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, poder participar do podcast, colaborar com a sua formação, colaborar com as pacientes, trazendo mais informação. Estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Espero que a gente consiga ajudar muitas mulheres a terem mais tranquilidade a receber esse diagnóstico e procurar um profissional para acompanhar. Muito obrigada por assistir, espero que tenham gostado e até mais.